Agora na Band News FM, Seus Filhos, com Roseli Saião e Thaís Dias. (7 de abril é o Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola. E lógico que o programa Seus Filhos abre espaço para discutir mais uma vez esse tema por aqui. Esse é um assunto urgente, necessário, como prevenir a violência e educar para a paz. Muitas vezes silencioso, o bullying causa dor, causa angústia, deixa marcas profundas em crianças e adolescentes. Mas como mudar essa realidade? Não é apenas sobre combater a agressão, mas é sobre cultivar o respeito, uma coisa que a gente fala sempre por aqui. Fique com a gente, tire suas dúvidas, vamos aprender juntos a entender, prevenir e agir nos casos de bullying e cyberbullying. Nessa conversa vamos descobrir como a união entre a família e a escola faz uma diferença muito grande, principalmente se pautada na tolerância, na solidariedade, e isso realmente transforma esse que a gente chama de ambiente escolar. O programa Seus Filhos está começando, eu, Thaís Dias, fico na sua companhia e ela também, minha companheira, Roseli Saião. Tudo bem, Roseli? Tudo bem, Thaís? Pronta para essa conversa. E junto conosco por aqui hoje temos Cléo Fante. Ela é doutora em educação, pesquisadora e autora dos livros Fenômeno Bullying e Bullying em Debate. Cléo, muito obrigada. É um prazer muito grande ter você conosco. Olá, Thaís, Roseli, tudo bem? É um prazer muito grande estar com vocês para discutir esse tema que é de suma importância. Há 26 anos praticamente eu trabalho com o bullying escolar. E todos os dias eu vejo essa grande necessidade de debater, de colocá-lo na pauta do dia. Então eu já vou puxar por aí, Roseli. Normalmente quando a gente fala dessa questão do bullying, do cyberbullying, eu começo te perguntando essa diferença, né, entre o bullying e a zoação entre amigos na escola. Muita gente fala que é o mimimi, chamar de bullying, né, essa prática. São décadas em que esse problema deixa marcas profundas e que parece que as instituições, família, escola, os alunos, eles não conseguem achar uma solução. Como é que você enxerga isso? É uma questão preocupante mesmo, né, quando a gente pensa no desenvolvimento de crianças e adolescentes, porque o bullying não afeta apenas as emoções da pessoa, afeta na escola, quando acontece na escola, em geral é o local que mais acontece, afeta a aprendizagem, afeta o aspecto cognitivo também. E é importante que a gente saiba diferenciar bullying desses conflitos que naturalmente vão ocorrer durante as aulas, de uma brincadeira que não cai bem, que eles chamam de brincadeiras de mau gosto, né? No bullying, há uma intenção, em primeiro lugar, né? Em segundo lugar, há um abuso de poder. Em geral, ou um grupo que pratica o bullying contra um grupo menor, com mais fragilidade de alguma maneira. E é insistente, esse fato. Ou seja, não acontece um dia e pronto, vai acontecer daqui a 1 mês e meio. Não, é algo que acontece insistentemente. A gente não pode banalizar o conceito de bullying, porque é muito importante. Eu já vi mães reclamarem na escola que o filho tinha sido mordido e, portanto, era vítima de bullying. O filho tinha 3 anos e meio, né? Então, a gente não pode fazer essa confusão. Cléo, o que você observou de diferente ao longo desses anos de trabalho? Já são quase 3 décadas. Mas o que eu vejo, assim, nesses 26 anos de trabalho com o bullying, ainda são os equívocos em relação ao assunto. Então, quando a Roseli disse que muitas pessoas veem como mimimi, realmente veem como mimimi porque não conseguem entender o que de fato é esse problema, essa forma de violência que é muito específica, é muito ampla e difícil mesmo de compreensão e principalmente de identificação. Há uma percepção e tem como se perceber, seja o adulto como profissional dentro de uma sala de aula ou num pátio de recreio, ou até mesmo os colegas, porque na brincadeira, na zoação, todos se divertem. É algo, aliás, o que há de melhor na escola são as brincadeiras, as zoações, as caçoadas, um coloca apelido no outro, às vezes fica chateado, mas é meu amigo, tá valendo, eu faço o mesmo com ele, né? Então, isso é brincadeira.
Agora, quando constrange, quando ameaça, quando difama, calunia e coloca a pessoa numa situação de inferioridade, então isso não pode ser visto como brincadeira ou como mimimi. Isso causa muito sofrimento. Além dos problemas pedagógicos, né, na questão da aprendizagem, que já foi dito pela Roseli muito bem, as questões emocionais. E o cyberbullying, que é algo assim que mudou, né, o local do bullying nesses 26 anos. Então, eu não vou dizer que migrou para a internet, porque na sala de aula, no pátio, no transporte escolar, ainda existe um índice muito grande, mas agravou, né? O que eu posso dizer é que agravou, porque enquanto o bullying é restrito talvez a uma sala de aula ou a uma escola de 300, 500 alunos que sabem o que está acontecendo, na internet se perde esse número e é muito mais constrangedor, porque enquanto vamos colocar em 4 paredes está acontecendo algo, agora publicamente na rede mundial, nós estamos falando de uma rede mundial de computadores, então isso é de acabar com a pessoa. E o que a gente tem percebido, assim, que muitos adolescentes, principalmente meninas, não suportam. E aí vem os problemas emocionais, os problemas de saúde mesmo, mental, e a automutilação, a autoagressão, os pensamentos suicidas e até mesmo, em alguns casos, o cometimento de suicídio. A gente vê, né, que começa com uma zoação que ganha outra proporção e, como disse, vira uma violência que agride e deixa marcas muito profundas. E muitas vezes acontece no ambiente escolar. E o pai e a mãe não estão ali convivendo naquele ambiente, muitas vezes a escola também não sinaliza. Como é que o pai e a mãe, né, o nosso ouvinte que está em casa, pode perceber que alguma coisa está errada nesse sentido? Porque às vezes o filho não quer falar, né? Realmente, existe assim uma lei do silêncio, né, entre as vítimas, e você percebe isso, inclusive com crianças muito pequenas, que é porque o bullying ele é perceptível de 4, 5, 6 anos, onde a criança já consegue identificar no grupo aqueles que são mais vulneráveis ou aqueles que são diferentes, e passa a desferir humilhações ou exclusões. Então essa criança, ela se sente envergonhada por um lado, mas também tem medo de contar. Ou tenta contar para o professor, tenta contar em casa, mas é muito difícil, eu já vivi isso dentro da minha própria família, de criança com 6 para 7 anos de idade passar por situações semelhantes e não contar. Então não quer mais para a escola porque a escola é chata, porque os colegas são chatos, porque o professor é chato e tem que ir para a escola e aí vai para a escola e não consegue ficar na sala de aula. Muitas vezes é a mãe quem tem que ficar no corredor o tempo todo para dar segurança a essa criança até que realmente ela consiga, com a ajuda, na maioria das vezes, de psicoterapeutas, para poder superar, né, ou pelo menos minimizar a situação. Roseli. É uma questão interessante essa do silêncio, né? Porque a criança, principalmente, e até o adolescente também, sente principalmente o receio de, depois de falar disso, ele ser mais hostilizado, mais rejeitado, mais recusado, né? Então é importante que a gente preste atenção em alguns sinais. Esse que a Cleo trouxe, por exemplo, é clássico, né? Eu não quero mais ir para a escola, eu não quero ir para essa escola, eu não estou conseguindo aprender. Né? Então, sempre há um motivo forte para a criança se manifestar em relação à escola que frequenta. E, em geral, não é aquilo que ela diz, mas aquilo que ela não consegue dizer. É a recusa a ir para a escola, é a tristeza, é o excesso, a falta de alimentação, daquilo que é habitual, é o sono, é a enurese. Então, é essa percepção, é essa participação e a presença da família na vida dos filhos que ajudarão nessa identificação de que algo não está bem, porque as crianças sinalizam. Muitas vezes são os adultos que não conseguem observar e identificar esses sinais. Vi e curti. Como
Como todo programa Seus Filhos, a Roseli Saião preparou pra gente uma dica sobre esse tema. Roseli, qual é a sua dica? Thaís, eu pensei num filme para os pais assistirem primeiramente e depois, com filhos a partir de 10 anos mais ou menos, ver se é um filme que vale a pena o filho assistir junto com eles. Algumas crianças de 10 anos já são mais adiantadas, mais maduras, outras não. Então é a família que precisa decidir. E eu escolhi um filme de terror, porque a partir dessa idade eles adoram filme de terror, o que facilita, né, a identificação. O filme é a respeito de bullying, de um menino principalmente, né, de 12 anos mais ou menos. E olha, é possível a partir do filme conversar a respeito disso. O filme em português é A Praga, nem sempre está traduzido, o título é The Plague. Estamos de volta com o programa Seus Filhos. Se você chegou agora, o nosso papo hoje é sobre bullying, cyberbullying, esse fenômeno que deixa marcas profundas nos jovens. Eu, Thaís Dias, sigo por aqui, junto comigo sempre Roseli Saião, e hoje conosco temos a educadora Cleo Fante, ela que é autora dos livros Fenômeno Bullying e Bullying em Debate. Roseli, muitas vezes, diante desse silêncio, são pequenas coisas. A Cleo falou de mutilação. Eu vivi em casa, por exemplo, a minha filha era muito pequena quando passou por uma situação semelhante. Ela não sabia nem dizer bullying. Eu acho que era algo em torno ali do 1º, 2º ano. Excluíam ela. E ela começou a se apertar. Então ela pegava a pontinha dos dedos e ia machucando, ferindo a pele e voltava cheia de pintinhas machucadas ali, né, depois de um dia de aula. Até que um dia eu fui num evento da escola, consegui observar que ela tentava entrar num grupinho, não conseguia, tentava no outro, não conseguia, tentava, e ela ficava vagando de um grupinho para o outro, tentando se enturmar, e era excluída. Como é que um pai, quando percebe uma situação como essa, deve agir? Porque gera essa dúvida, né? Acho que eu vou na escola, mas eu vou brigar com aquele outro pai. Como é que é essa postura? Roseli, fala um pouquinho pra gente. Adorei essa questão, Thaís, porque, em geral, né? Aliás, eu já vi muitos casos desse tipo, e provavelmente Cleo também. Uma criança sofre exclusão, e é bom lembrar que exclusão, assim, regular, é um bullying, né? Porque quando se fala em bullying, muita gente pensa na violência física. Gente, há bullying verbal, há o bullying da exclusão, há muita coisa que não tem nada a ver com agressão física. Mas eu já vi pais de crianças que passaram por uma exclusão que era permanente. Era um menino que adorava jogar futebol e ele nunca era escolhido para estar no time que jogava, ele sempre ficava de espectador, né? E ele foi ficando murchando. E aí, os pais desse garoto resolveram chamar os pais de 2 alunos que escolhiam o time, eles eram o chefe do time lá, né? Não dá certo, o melhor é chegar para a escola. Chegar na escola. E por que não dá certo, né? Porque, olha, cada um de nós tem uma visão do seu filho, mas quando o nosso filho vai para a escola, ele deixa de ser filho, ele passa a ser um aluno. Aliás, um entre tantos que tem na escola, né? E aí o comportamento dele é diferente. Muitas vezes ele faz na escola aquilo que ele não pode fazer em casa, porque ele está, assim, testando as suas possibilidades, os seus limites. Então, quando a gente vai diretamente, sem mediação alguma, conversar com os pais de alguns outros alunos, primeiro que a gente já está determinando uma acusação aí. Olha, os seus filhos fazem isso contra o meu, né? Não, vamos deixar a escola lidar com isso, porque a escola tem recursos metodológicos, teóricos, para trabalhar essa questão. Cleo, tem ou deveria ter? Porque a gente já conversou muitas e muitas vezes, e muitas escolas também colocam os pés pelas mãos e não conseguem lidar com os casos de bullying. A escola precisa também se adaptar e estudar e entender caso a caso? Com toda certeza. É importante que as escolas desenvolvam protocolos de encaminhamentos das situações de bullying. Mas para que desenvolvam esses protocolos, no primeiro momento, é preciso formar os professores, capacitar os professores. E o que a gente tem visto são, assim, ações pontuais, e ações pontuais não resolvem o problema. Por outro lado, começam-se programas, porque a legislação vigente, ela fala de programa, né, que as escolas devem adotar,
desenvolver as ações e até sugere ações, só que são poucas as escolas que a gente conhece programas desenvolvidos. Então, a maioria faz-se, por exemplo, o dia D de combate ao bullying. Então, às vezes tem uma palestra, tem cartazes que são feitos com frases de efeito e combinados, etc. Mas o problema maior está na descontinuidade das ações. Por outro lado, a gente não vê escolas que identificam, que quantificam, que fazem pesquisas. Isso é uma raridade. São pouquíssimas que eu conheço nesses anos de trabalho. Então, o ideal seria o quê? Conhecer a realidade da escola. Onde acontece o bullying, qual é o local de maior incidência, é a sala de aula, é o pátio de recreio, é o transporte escolar, é em determinadas aulas, como, por exemplo, de educação física, de informática, né? É fora da escola, onde os alunos também se encontram em locais comuns, como, por exemplo, nos condomínios residenciais, nas agremiações. Então, é preciso fazer essa identificação, principalmente as causas, para que se trace estratégias preventivas. Porque se você não conhece as causas, fica muito genérico. E cada escola é uma realidade. Então, uma escola que está inserida numa comunidade violenta, ela tem dentro de si, na maioria das vezes, a violência, quando não trabalhada a questão da cultura de paz. Então, é habitual, é normal resolver os problemas com a violência, com a agressividade, seja ela da verbal, física. Então, é preciso esse conhecimento e o desenvolvimento de ações estratégicas. O IBGE tem desenvolvido a cada 2 anos o PENSE, da saúde escolar, e tem trazido, assim, resultados que nos assustam bastante, porque em 26 anos a realidade não mudou muito. Quando eu comecei a estudar esse fenômeno no ano de 2000, dizia a média mundial que 1 em cada 3 estudantes era vítima de bullying. Hoje a gente está falando, essa última pesquisa, que saiu agora em 2026 do IBGE, que 1 em cada 4 estudantes é vítima de bullying. Então mudou muito pouco. E em relação ao cyberbullying, 1 em cada 8 estudantes é vítima de cyberbullying. E as meninas são as que mais sofrem o cyberbullying e que mais praticam. E agora, em relação ao bullying na escola, os meninos são os que mais praticam e que se identificaram na pesquisa como praticantes. Consequências disso tudo é um número expressivo de adolescentes que apresentam tristeza, que não tem sentido a vida para eles. Isso é muito triste. Então, quando um adolescente que está assim no ápice da vida, né, de descobertas, dizem que não tem razão de viver, e isso tem relação com o bullying, não exclusivamente, mas tem relação com o bullying, é sinal assim que está tendo falha. Agora, falha de quem? De todos, ou mais especificamente da família, ou mais da escola, ou é uma sociedade que realmente está adoecendo ou está adoecida? Mas e a prevenção? Como é que a gente ensina um filho a não praticar? Como é que a gente ensina um filho a se proteger de situações como essa? Coisa importante, né? A formação dos professores. Isso é fundamental. E, em geral, precisa de uma equipe especializada para fazer essa formação, né? Então, como ela disse, a gente sabe que existem eventos pontuais na escola a respeito do bullying. E prevenir bullying não é ficar falando de bullying, né? Prevenir bullying é estabelecer, construir, como a Cléo disse, uma cultura de paz. E isso supõe, né, ensinar empatia, ensinar e praticar, né, a gratidão, o perdão, enfim, as virtudes. Isso facilita muito a contenção do bullying. Então, a escola precisa de 2 eixos processuais, ou seja, durante o ano todo. Educação é isso, é um processo, não adianta uma coisa aqui, outra ali. É um processo que precisa ter começo, desenvolvimento e fim naquele ano, para no próximo ano começar de uma outra maneira. Então, a gente precisa de 2 eixos. O eixo preventivo, que a gente falou rapidamente, né?
mas a escola desenvolve estratégias para fazer isso, e o eixo das consequências. Então, não adianta expulsar, não adianta suspender. Suspender aluno da aula, gente, para eles assim é ótimo. Nossa, eles estão de folga. Mandar para outra escola é mudar o problema de endereço, também não adianta. O que adianta é ou fazer reparação de danos no coletivo, para que todo mundo participe e entenda o que está acontecendo, ou marcar com algumas consequências no âmbito escolar. Claro que tem que recorrer à justiça, mas isso nós estamos falando de casos graves, né? Não de um constrangimento que seja assim, que cause raiva e muitas vezes mágoa na pessoa, mas que também logo passa quando a escola faz essa mediação de conflitos. Então, mediar o problema, nós não estamos falando que o bullying é um conflito, é uma violência, mas quando há mediação, os círculos restaurativos, isso tem ajudado bastante na redução desse fenômeno. Vamos navegar! Roseli, qual é a sua dica sobre esse assunto? Eu escolhi não um artigo, Thaís, mas eu escolhi um portal. Um portal que não está no Brasil, mas é em português, está em Portugal. E é um portal que ele todo fala sobre o bullying. Aliás, o título do portal é Portal Bullying. E o endereço é portalbullying.com.pt. Eu vou repetir o endereço, portalbullying.com.pt. Estamos de volta com o programa Seus Filhos, hoje um especial sobre bullying, cyberbullying. Afinal, 7 de abril é o Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola, e esse é um assunto que a gente já trata há muito tempo por aqui, e lógico que a gente vai continuar em cima desse assunto. Roseli Saião e eu, Thaís Dias, seguimos na sua companhia e hoje conosco também a educadora Cleo Fante, que é autora de livros direcionados para o bullying, falando exatamente sobre essa questão, fenômeno bullying e bullying em debate. Roseli, eu começo com você esse bloco, porque a Cleo mencionou agora há pouco a questão do praticante do bullying. Muitas vezes a gente foca, e lógico, num primeiro momento para a vítima, para a pessoa que está ali sofrendo essas agressões, mas como que o pai, como que esse professor pode agir numa situação com esse aluno que está praticando, né, esse ato de bullying, praticando essas agressões? Muitas vezes, Thaís, o professor prefere terminar o seu período com os alunos e chamar o aluno que ele percebeu que fez uma prática de bullying, chamar à parte e conversar diretamente com ele. Mas eu devo lembrar a todos, né, que quando um bullying acontece, todo mundo ao redor percebe e, em geral, fica em silêncio, não fala nada, mas todos são testemunhas. Então, é importante que um acontecimento que ocorre no coletivo seja tratado no coletivo, porque senão a gente está trabalhando apenas com uma pessoa de todo o processo, sendo que às vezes tem mais 25 juntos, né? Que ficaram em silêncio, não fizeram nada, mas de alguma maneira atuaram também. Então é importante que tudo seja resolvido no coletivo. Cleo, a gente agora já tem uma legislação que trata de bullying e cyberbullying, que criminaliza essa prática. Você acha que foi um avanço? E você mencionou agora há pouco, é preciso muita cautela, né? Sobre como proceder. Não é necessariamente tudo que tem que ir para a justiça, tudo que tem que ser criminalizado. Fala um pouquinho para a gente sobre esse tema. Então, nós temos a Lei 13.185, de 2015. Essa lei, ela sugere, né, que o bullying seja trabalhado nas escolas, que as escolas tenham programas e traz várias ações. Objetivos dessa legislação se transformam em ações como a capacitação dos professores, como o envolvimento de pais, a criação de equipes multidisciplinares para poder atender tanto vítimas quanto autores. Então, assim, no seu bojo traz o programa perfeito para que seja desenvolvido. Depois a gente tem a Lei 13.663 de 2018, que altera a LDB.
Então, na LDB, essa legislação traz que é incumbência da escola, quer dizer, é responsabilidade da escola a prevenção da violência, das violências, vamos colocar assim, com ênfase no bullying e a promoção da cultura de paz. E depois, em 2024, a gente tem outra legislação que fala que bullying é crime, cyberbullying também acrescido de 1/3 na pena. Claro que quando a gente está falando de adolescentes e adultos envolvidos. O bullying, ele acontece na paridade, principalmente no ambiente escolar, no ambiente virtual, nos clubes, agremiações, nos condomínios, onde esses jovens que estão na mesma escola, eles estão também em outros ambientes de convivência comum. Mas tem adultos que muitas vezes incita o bullying, como nós tivemos um caso nos Estados Unidos, onde a mãe auxiliava a filha à prática do cyberbullying até que a sua vítima comete suicídio. E a polícia investiga no computador e chega até a filha e a mãe. Enfim, o que falta na legislação brasileira é a fiscalização, porque existem leis. O Brasil é um dos poucos países onde realmente existem leis contrárias ao bullying, mas não existe um órgão fiscalizador, e é isso que a gente busca junto àqueles que defendem, né, que nos defendem, que nos representam, para que seja instituído em cada município um órgão fiscalizador dessa legislação, porque senão fica muito solto, cada um faz o que quer, e se ninguém fiscaliza, fica por isso mesmo. Então, existem avanços nesses 26 anos, com toda certeza. Inúmeras, sei lá, não posso dizer se milhares de leis municipais, centenas de leis estaduais, e a federal, né, da nacional, a gente tem 3 legislações que falam sobre bullying, agora vem o ECA digital também, falando sobre o cyberbullying. Então, leis nós temos, o problema está no cumprimento da legislação e desse órgão fiscalizador que é inexistente. Roseli, quando a gente traz para o contexto contemporâneo que a gente citou aqui, tanto do cyberbullying, a gente fez um programa especial recentemente sobre o ECA digital, né? Falando sobre essas questões. A gente consegue trazer aqui para essa conversa vídeos pequenos que a gente vê acontecendo de exposição excessiva de crianças em situações humilhantes também pelos pais, né? Pais que fazem aquelas pegadinhas com os filhos e sem a autorização dessa criança. Por serem pais, eles publicam. E isso lá na frente pode ter consequência séria, né, Roseli? Pode. Aliás, os pais deveriam, assim, principalmente a partir do ECA digital, né? Mas não necessariamente por conta dele, deveriam proteger os seus filhos. E proteger os seus filhos significa proteger de exposição fotográfica, inclusive, porque a internet está no mundo, né? Então, colocar uma foto de uma criança na internet é deixar aberto para o mundo. Aí os pais falam, mas é um grupo pequeno, só de parentes. Faz isso no WhatsApp e não na internet. Porque na internet sempre há meios de pessoas que se conhecem tecnicamente maneiras de entrar em grupos que são fechados. Entram e pegam. E é bom lembrar, né, para os pais. As fotos que têm sido encontradas em adultos que praticam a pedofilia são fotos de crianças não em poses sensuais, nada. É de uniforme, é de uma roupa normal, brincando, brincadeira de criança, mas são os olhos deles que veem isso diferente. Então é preciso que os pais pensem, olha, 1000 vezes antes de colocar uma foto dos filhos. E mais, não adianta falar para o filho, posso? E o filho fala, pode. Porque ele não tem o alcance, né, de pensamento para avaliar esse contexto todo. Me conta uma história. Roseli, qual é a sua indicação sobre esse tema do bullying? Nós já temos a indicação dos livros da Cleo, né, que são importantes, e eu vou indicar um livro que não é novo não, ele já é até que um pouco antigo, já tem mais de 10 anos, mas é importante para quem é educador, professor, trabalha em escola, em qualquer cargo, não importa o cargo, todo mundo que trabalha na escola, Thaís, é educador, todo mundo precisa ser preparado para
sobre a questão do bullying. Eu escolhi esse livro por isso. Bullying, Guia para Educadores. Lembrando, né, que os professores são educadores, mas todo o pessoal do suporte da escola também trabalham com educação. Lembrando então, reforça pra gente, Roseli. Bullying, Guia para Educadores. E vou reforçar aqui os nomes dos livros da Cleo Fante, que está participando com a gente agora. Fenômeno Bullying e Bullying em Debate, também para ajudar nessa compreensão mais ampla desse fenômeno que, como a gente falou, já se arrasta por décadas e ainda é muito desafiador. Te convido, você que acompanha sempre o programa Seus Filhos, a participar conosco, mas principalmente hoje, quando esse assunto é tão importante, compartilha nos seus grupos, manda para a família, manda para a escola, porque é importante, né, ampliar um pouco mais essa noção sobre o bullying, cyberbullying e discutir cada vez mais esse tema. Então, o nosso programa ele fica disponível no nosso canal no YouTube, também no site da Band News FM e nos principais tocadores de áudio. Participa com a gente também, manda para cá a sua mensagem. Qual assunto que você quer ouvir um pouquinho mais sobre aqui nos Seus Filhos com a Roseli Saião? Manda para cá. seusfilhos@bandnewsfm.com.br. Também pode nos acionar nas redes sociais, @Roseli Saião, Roseli com Y, Saião também, ou @Thaís B. Dias, Thaís com H. Lembrando que esse programa tem a produção do Eduardo Frumento e a sonorização do José Antônio de Araújo. Deixo aqui um beijo para os nossos ouvintes, mas também para a nossa convidada especial de hoje, a educadora Cleo Fante. Cleo, muito obrigado pela sua participação e com certeza até uma próxima. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. Roseli Saião, meu beijo especial para você, minha companheira sempre aqui no programa Seus Filhos, e até o próximo. Até a próxima, Thaís. Um beijo carinhoso para você. Cleo, queria mais 1 hora conversando com você, vários dias, não apenas mais 1 hora em um dia. E os nossos ouvintes, eu espero que debatam, conversem sobre esse tema, que é muito importante para os seus filhos e para a nossa sociedade, para o nosso futuro. Continue ligado, porque os Seus Filhos você só ouve aqui na Band News FM. Você ouviu Seus Filhos, na Band News FM.